Irmãos, nós vamos proceder à leitura bíblica do mesmo texto que lemos hoje pela manhã no culto matutino, Gálatas capítulo 2, versos 11 a 21. Vamos analisar o mesmo texto numa perspectiva diferente. Gálatas capítulo 2, versos 11 a 21. Eu lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a fé, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, que as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós analisamos este texto numa perspectiva histórica e nós procuramos aprender com este incidente que aconteceu entre esses dois grandes líderes da igreja, Paulo e Pedro. E naquela ocasião, hoje de manhã, nós analisamos as atitudes tanto de Pedro quanto de Paulo, vimos as razões pelas quais cada um agiu como agiu, vimos as consequências da atitude de cada um deles e depois procuramos extrair algumas lições para nós hoje. Mas agora eu quero que nós olhemos para o mesmo texto, não numa perspectiva histórica, mas numa perspectiva teológica. Nós não vamos olhar agora as atitudes dos líderes, mas nós vamos analisar os argumentos que Paulo usou com Pedro, usou com os demais judaizantes que dissimularam juntamente com Pedro. Então, o nosso propósito é
analisar este episódio, analisar o texto numa perspectiva teológica e olhar para os argumentos que Paulo usou. Ao argumentar com Pedro e com os demais judeus que dissimularam naquela ocasião, com medo covarde do partido dos judaizantes, Paulo recorre à convicção deles, sobretudo à convicção de Pedro. Nós vimos que o problema de Pedro não era um problema de convicção pessoal, certamente ele agiu contra a sua consciência, ele dissimulou, agiu contra as suas convicções. E depois de recorrer a esta convicção de Pedro, Paulo continua argumentando contra uma objeção que era comum naquela ocasião, uma objeção levantada contra a justificação mediante a fé em Cristo Jesus somente. E finalmente Paulo, depois de refutar esta objeção, ele levanta duas objeções ao ensino errôneo da justificação por meio das obras da lei. Então, vamos analisar o argumento de Paulo. A título de introdução, é bom que nós esclareçamos que o que levou Paulo a escrever esta epístola foi o fato de que alguns mestres estavam perturbando a paz nas igrejas da Galácia. A confusão que estes mestres estavam causando era por causa da disseminação de suas ideias erradas. Paulo diz que eles estavam pervertendo o Evangelho. O ponto principal era a questão da justificação. Ou seja, como um pecador pode ser aceito diante de Deus? A doutrina da justificação trata disso. A restauração do pecador ao favor de Deus. Em outras palavras, como podemos ser aceitos por Deus? Como nós, pecadores, podemos ser restaurados ao seu favor? Como nós, pecadores, podemos ser restaurados à comunhão com Deus? Deus é justo, Deus é santo, Deus não inocenta o culpado. Como poderemos então nós, pecadores, culpados, miseráveis, sermos reconciliados com Ele? Paulo respondia essas perguntas dizendo que os pecadores são aceitos diante de Deus, são aceitos ao favor de Deus, à comunhão de Deus, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo somente. Paulo dizia, o indivíduo para ser aceito por Deus não precisa fazer nada. Precisa reconhecer a sua indignidade e depositar a sua confiança em Jesus Cristo. Por outro lado, os falsos mestres diziam que a fé em Jesus Cristo não era suficiente para que alguém fosse aceito por Deus, perdoado por Deus, reconciliado com Deus. Os falsos mestres diziam que a circuncisão e a obediência à lei dos judeus tinham de ser acrescentadas à fé. Em outras palavras, os falsos mestres diziam: Deus não aceita senão aquele que é circuncidado, que cumpre a sua lei. A justificação era então o ponto do Evangelho que estava sendo pervertido pelos falsos mestres nas igrejas da Galácia. E foi diante desta perversão do Evangelho que Pedro dissimulou, como vimos hoje pela manhã.
E essa atitude de Pedro, como vimos, levou Paulo a confrontá-lo, a argumentar com ele. Então, vamos analisar o argumento que Paulo usou naquela ocasião. Quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para os versos 15 e 16, onde Paulo diz para Pedro, e para os demais, obviamente, os demais judeus que dissimularam com Pedro, Pedro, nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Lembre-se, meus irmãos, Paulo está se dirigindo a Pedro. Paulo está chamando Pedro à razão. Paulo está lembrando ao apóstolo Pedro que Pedro e todos aqueles judeus sabiam muito bem que ninguém é justificado, é aceito, é reconciliado com Deus com base nos seus próprios merecimentos, ou seja, com base em alguma coisa que ele faça, chamado aqui de obras da lei. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: Pedro, nós, judeus por natureza, nós somos judeus, nós não somos gentios. Você, Pedro, todos esses aí que dissimularam com você, eu também, nós somos judeus, nós não somos gentios, não somos ignorantes da lei, temos vários privilégios, Pedro. Contudo, Pedro, nós sabemos que nós, judeus, só somos aceitos diante de Deus por causa da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo. Pedro, nós sabemos porque você dissimulou, Pedro, porque você agiu assim. Você sabe e eu também sei. Em outras palavras, Pedro, nós estamos carecas de saber. Isso não é novidade para você. Eu disse hoje pela manhã como foi que Deus deu uma revelação especial a Pedro, mostrando a Pedro que era para aceitar os gentios em sua companhia e que não precisavam ser circuncidados. E a pergunta é, como é que eles sabiam? Como é que os judeus sabiam? Como foi que Pedro e Paulo, sendo judeus, e os demais souberam disso? Primeiro Paulo diz, pela nossa própria experiência, Pedro. Olha novamente o versículo, verso 16, 15 e 16. Paulo está falando para Pedro, Pedro, nós, judeus por natureza e não gentios, nós somos judeus, nós sabemos, Pedro, que é pela fé, é mediante a fé. E como é que nós sabemos? Ele diz, aí no verso 16, sabemos porque nós também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Paulo está dizendo, Pedro, olha para a sua experiência. Nós também fomos justificados mediante a fé. Olha para a sua experiência, Pedro. Olha para a minha experiência, Pedro. Como foi que Deus nos aceitou, Pedro? Foi por algo que fizéssemos, Pedro. Esse é o ponto de Paulo aqui, chamando a atenção para a própria experiência deles. Nós também temos crido em Jesus para que fôssemos aceitos. Meus irmãos, a experiência deles mostrava para eles que o pecador é aceito por Deus pela graça mediante a fé. É por isso que Paulo está dizendo, Pedro, olha para a nossa experiência, olha para a sua experiência. Meus irmãos, quem foi Pedro? Lembram da história desse homem? Pecador, miserável, indigno.
Pedro negou a Jesus de maneira vergonhosa diante de uma criada. Em outras palavras, Pedro não tinha em si mesmo nada que pudesse recomendá-lo a Deus. Pelo contrário, Pedro só tinha em si mesmo razões para ser condenado. Então Paulo está chamando a atenção de Pedro para a experiência deles, porque Pedro não foi restaurado ao favor de Deus por algo que ele fizesse. Paulo está dizendo: Pedro, nós sabemos que é mediante a fé. Por quê? Porque nós também cremos em Jesus e foi esse o meio através do qual nós fomos aceitos por Deus. Olha para a nossa experiência, Pedro, é isso que Paulo está dizendo. A experiência de Paulo também não foi diferente. Quem foi Paulo? Um perseguidor sanguinário da igreja. Onde estava Paulo quando a graça o alcançou? Lembram? Onde estava o apóstolo Paulo, o Saulo, então? Onde ele estava quando a graça o alcançou? Ele estava fazendo por merecer? Estava? Não. Ele foi achado no caminho de Damasco, respirando ameaças, transbordando de ódio contra Cristo e contra os seguidores de Cristo. E foi alcançado pela graça. Paulo não foi justificado pelas obras da lei. Ele não foi restaurado à comunhão com Deus com base em alguma coisa que ele fizesse. Foi pela graça, maravilhosa graça, mediante o dom da fé. É por isso que Paulo argumenta com Pedro, chama a atenção de Pedro. Pedro, você está dissimulando como se fosse preciso passar pela circuncisão para ser aceito por Deus? Como se fosse preciso fazer alguma coisa para ser aceito por Deus? Pedro, nós somos judeus. E nós temos crido em Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Então Paulo está chamando a atenção de Pedro para a própria experiência deles. Paulo, Pedro e todos os judeus crentes sabiam que ninguém é justificado por obras da lei por experiência própria. Eles eram judeus, mas nunca, jamais, nenhum judeu foi justificado por obras da lei. Mas não foi apenas por causa da experiência pessoal deles que eles sabiam desta verdade da justificação mediante a fé somente. Eles sabiam disso também por revelação de Deus. Vejam o final do verso 16. Ele diz: nós sabemos, somos judeus, contudo nós sabemos que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque também temos crido em Cristo Jesus. A nossa experiência mostra isso. Mas ele termina: pois por obras da lei ninguém será justificado. Ele faz uma afirmação categórica no final do verso 16. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Meus irmãos, não há dúvidas de que aqui o apóstolo Paulo está citando a Escritura dos judeus, a Escritura do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles usavam na época. Não é uma citação direta. Paulo não está fazendo aqui uma citação direta da Escritura. É uma citação livre de textos bíblicos. Vários textos bíblicos do Antigo Testamento afirmam isto. Ora, uma vez ou outra, de maneira diferente. Deixe-me mostrar alguns textos bíblicos que certamente deveriam estar na mente de Paulo. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Veja o Salmo 143. Salmo 143.
Veja a revelação que o Senhor Deus faz no verso 2. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Ou seja, não há ninguém que possa reivindicar justiça diante de Deus. Não há uma pessoa sequer que possa reivindicar direitos, méritos, que possa desejar ser aceito por Deus com base em algo que está em si próprio. Dê uma olhada no Salmo 130. Esta é uma verdade revelada amplamente na Escritura. Salmo 130, verso 3. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, Senhor, se o Senhor olhar para o que nós fazemos, se o Senhor olhar para as nossas obras, se o Senhor olhar para as nossas realizações, se o Senhor olhar para a nossa justiça, o Senhor não aceita ninguém. Então, isto é verdade revelada amplamente na Escritura. Dê uma olhada no livro de Jó. Jó, no capítulo 25. Onde, mais uma vez, essa verdade é dita de maneira muito clara. Jó, capítulo 25. E a partir do verso 4, nós lemos: Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem que é verme. Ou seja, a verdade de que ninguém pode ser justificado por obras da lei era uma verdade ensinada de maneira sobeja, ampla, farta, nas páginas do Antigo Testamento. Então esta é a outra razão pela qual Paulo diz: Pedro, nós sabemos que ninguém é justificado mediante as obras da lei. Por que razão? Primeiro, por causa da nossa própria experiência. Paulo diz para Pedro: Pedro, tanto você quanto eu e qualquer outro judeu só foi aceito por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E a segunda razão que Paulo dá, porque a Escritura diz isto. Então a Escritura diz, a Escritura ensina, e a nossa experiência comprova. Este é o argumento de Paulo com Pedro naquela ocasião. Mas eu disse que ao longo do seu argumento, Paulo também refuta uma objeção que era frequentemente levantada, que era frequentemente apresentada contra a doutrina da justificação pela graça, mediante a fé somente. E essa refutação está aí a partir do verso 17. Dê uma olhada no verso 17, a partir do verso 17. Mas, diz Paulo a Pedro e aos demais judeus, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo está aqui refutando uma objeção. Estes versos não são versos fáceis de interpretar. A objeção que Paulo está refutando aqui era aquela objeção que se levantava contra o ensino da justificação mediante a fé somente.
que dizia que o ensino de Paulo, de fato, era o ensino da licenciosidade, era o ensino da permissividade. Ou seja, os opositores do apóstolo Paulo diziam mais ou menos o seguinte: olha, se Paulo está dizendo que para alguém ser aceito diante de Deus não precisa fazer nada, só confiar em Jesus Cristo, olha, esse tipo de ensino estimula a licenciosidade, estimula a permissividade. Isso quer dizer que eu não estou nem aí para a lei de Deus, eu não estou nem aí para os preceitos do Senhor, posso viver de qualquer maneira, posso viver de maneira permissiva, posso viver de maneira pecaminosa, não preciso fazer nada. E eles diziam: esse é o ensino do apóstolo Paulo. Como é que pode? Esse tipo de ensino é um tipo de ensino que faz de Jesus Cristo ministro do pecado, um estimulador de vida pecaminosa. Então é este o argumento, é esta objeção que Paulo está refutando aqui. Dê uma olhada no verso 17 e deixe-me ajudá-lo a compreender estas palavras complicadas de Paulo aí. Paulo diz no verso 17, falando a Pedro: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? O que Paulo está fazendo aqui é repetindo o argumento da objeção. A chave para nós entendermos este verso está no verso 15. No verso 15 há um contraste entre judeus e gentios. O termo pecadores no verso 15 é uma forma de falar dos gentios em contraste com os judeus. Lá no verso 15, Paulo diz: Pedro, nós somos judeus por natureza, nós não somos pecadores dentre os gentios. Então, pecadores aí é um termo usado para se referir aos gentios, aqueles que não tinham a lei de Deus. Deus confiou seus oráculos aos judeus. Eles tinham luz, tinham revelação de Deus, tinham os preceitos de Deus. Os gentios não tinham, eles eram sem a lei de Deus, não tinham conhecimento da lei de Deus, eram ignorantes em relação à revelação especial de Deus. Então, pecadores no verso 15 significa gentios, em contraste com os judeus. Então, pecadores no verso 17 tem o mesmo significado. Então, Paulo está dizendo o seguinte: afirma-se que quando nós procuramos justiça em Cristo, que quando nós buscamos ser justificados por Deus mediante a fé em Jesus Cristo, nós também somos achados pecadores, ou seja, nos tornamos como os gentios, menosprezamos a lei de Deus, fazemos pouco caso da lei de Deus. E isto, dizem, Paulo está repetindo o argumento deles, e isto, dizem, torna Cristo ministro do pecado. Em outras palavras, Paulo está dizendo: será que a justificação pela graça mediante a fé somente é sinônimo de permissividade? É sinônimo de licenciosidade? E Paulo mesmo responde: de jeito nenhum! O fato de dizer, ou o fato de buscar justiça em Cristo, o fato de buscar aceitação diante de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, não faz de nós pessoas que menosprezam a lei de Deus. Por quê? Paulo explica:
porque quando eu deposito a minha fé em Cristo, a minha fé me une a Cristo de uma maneira misteriosa, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira mística, mas real. Me une a Cristo, de tal forma, diz Paulo, que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então não é licenciosidade. Eu não sou controlado por uma lei fora de mim, diz Paulo. Não há licenciosidade, não é permissividade, porque agora, uma vez que eu depositei a minha fé em Cristo, eu estou unido a Ele pela fé, Ele passou a viver em mim. E agora eu obedeço, não a uma lei externa, mas uma lei interna. Cristo vive em mim. E Ele gera em mim uma nova vida, desejos santos, motivações santas. Então, buscar justiça em Cristo não é fazer Cristo ministro do pecado. Então, buscar justiça em Cristo não é promover a permissividade, porque uma vez que eu busco justiça em Cristo e deposito a fé nele, eu estou unido a Ele de uma maneira tal que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Paulo refuta, joga por terra esta objeção à justificação mediante a fé em Cristo somente. Então, depois de chamar a atenção de Pedro e dos demais judeus para o fato de que eles sabiam pela experiência deles e pela Bíblia que o homem só pode ser aceito diante de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, depois de refutar esta objeção, Paulo termina o seu argumento apresentando duas objeções à justificação mediante as obras da lei. Olha como Paulo termina o seu argumento no verso 21. Paulo diz: com a justificação mediante a fé somente em Cristo, eu não anulo a graça de Deus. Ele está aí levantando uma acusação, uma objeção àqueles que queriam ser aceitos diante de Deus com base nas obras da lei. O que eles estavam fazendo? Anulando a graça de Deus. Se é por algo que eu faço, já não é graça. Se é por algo que está em mim, já não é graça. Então Paulo está dizendo, o meu ensino, quando eu ensino a justificação pela fé somente, eu não anulo a graça de Deus. Mas se você está querendo ser aceito diante de Deus por merecimento, se você está querendo fazer por merecer, Paulo diz, você está cometendo um grande crime, está anulando a graça de Deus. E Paulo levanta depois uma outra objeção nesse mesmo versículo. Ele diz, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se alguém está dizendo que para ser aceito diante de Deus, ele tem que fazer algo além de crer em Cristo, depositar a sua confiança nele, para essa pessoa, a morte de Cristo não valeu nada, foi vã. Se eu tenho que fazer algo mais, então o que valeu a morte de Cristo? Não tem nenhum valor. Então são essas duas objeções que Paulo levanta contra a tese da justificação mediante obras da lei, mediante algo que eu faça, mediante méritos pessoais. Paulo diz, esse tipo de crença,
esse tipo de ensino, esse tipo de doutrina torna nula a graça e torna vã a morte de Cristo. Então, quando Pedro dissimulou, como vimos hoje pela manhã, Paulo o confrontou face a face diante de todo mundo. E Paulo usou os argumentos que vimos agora. Mostrou: Pedro, você sabe que só somos aceitos diante de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Você sabe com a sua experiência e você sabe por causa da revelação de Deus na Bíblia. Segundo, Paulo refutou diante de Pedro esta objeção de que o ensino dele era o ensino da permissividade. Ele disse: não, absolutamente. Quando eu busco justiça de Cristo, eu me uno a Ele pela fé, de tal forma que Ele passa a viver em mim. E finalmente ele diz: o problema é daqueles que querem ser justificados diante de Deus por merecimentos pessoais. Porque ao buscarem esse tipo de aceitação diante de Deus, estão anulando a graça de Deus, estão tornando a morte de Cristo vã. Meus irmãos, esses argumentos de Paulo, embora usados há tanto tempo atrás, são altamente relevantes para nós hoje. Em primeiro lugar, porque estes argumentos, eles trazem esperança para muitas pessoas hoje. Se você é daqueles que já reconheceu a sua indignidade, se você olha para si mesmo e chega à conclusão de que Deus não pode aceitar uma pessoa como eu, se você se vê tão pecador que pensa: Deus nunca me aceita, esses argumentos de Paulo trazem esperança para você. Porque Deus não aceita ninguém com base em méritos pessoais. Que boa notícia para você e para mim. Deus nos aceita por algo que Jesus Cristo fez. É por causa do que Ele fez e não por causa do que eu faço. Que coisa boa! Se você se acha tão indigno, tão pecador, eu tenho um convite para você. Em nome de Jesus, confie nele. Ele já fez tudo que a justiça de Deus exige. Ele já pagou todo o preço que nós devíamos pagar. E agora podemos ser recebidos por Deus a despeito da nossa indignidade. Basta confiar em Jesus, confie nele, deposite a sua confiança nele, renda-se a Cristo nesta noite e você será restaurado à doce comunhão com o Deus eterno. Não há ninguém que não possa ser reconciliado com Deus por causa dos seus pecados, porque Deus nos aceita não por causa do que somos, mas Ele nos aceita apesar do que somos. Que coisa boa! Basta você confiar em Cristo e descansar nele, depositar a sua confiança nele. Mas esses argumentos de Paulo são relevantes porque, além de trazer esperança para aqueles que estão desesperados, esses argumentos trazem a advertência para os autoconfiantes. Cuidado! Se você é daqueles que acha que tem algum mérito diante de Deus, se você é daqueles que acha que por qualquer coisa que você faça lhe deixa com crédito diante de Deus, aqui tem uma séria advertência. Quem primeiro deu a ele para que depois lhe fosse restituído? Pergunta o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos.
Existe alguém que faz alguma coisa que lhe deixa com crédito diante de Deus? Absolutamente ninguém. Se você acha que porque você depositou o dízimo no gasofilácio, isso lhe deixa com crédito, você está enganado. Se você acha que porque você canta no coral, isso lhe deixa com crédito diante de Deus, você está enganado. Se você acha que porque toca na orquestra, isso lhe deixa com crédito diante de Deus, está enganado. É tudo absolutamente pela graça. É imerecido, nenhum de nós merece absolutamente nada. Então, este argumento do apóstolo Paulo é uma advertência para aqueles que estão autoconfiantes, que acham que têm méritos diante de Deus. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Nós só somos aceitos e reconciliados com Ele com base naquilo que Cristo fez. Creia em Jesus Cristo. Descanse em Jesus Cristo. Renda-se a Jesus Cristo. Ele é o único caminho para se chegar ao Pai. Ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a entender isso, porque esta é a maior necessidade de todo ser humano, é a necessidade de justificação, é a necessidade de reconciliação com Deus, porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém.